Eu tô aqui preparando as coisas pra gente falar da fofoca dele. Aqui no Faropop, a gente sempre alertou que o jogo do Bila era fraquíssimo e equivocado. Ele sempre se acha o jogador, o cara que mais entende daquilo, sendo que na verdade ele só se queima e tá levando um grupo inteiro pro buraco por causa das interpretações equivocadas dele. Aliás, não sei se vocês notaram esse padrão. Tirando os 2 primeiros eliminados, todos os demais eliminados eram aliados ou estavam associados com o Bila. Pisani, Nizam, Vanessa, Vinícius e Luigi. Só isso diz muito o que o público pensa do Bila, né? E o público parece que não quer ele por lá. E agora que o voto é no ranço mesmo, a coisa tende a ser bem mais forte contra ele. Esperem só quando ele cair no paredão. Ele vai ser o próximo eliminado. E aí, quem sabe o outro lado comece a ser equilibrado e comece a sair também. A eliminação do Luigi também revelou que a porcentagem da Alane bateu na porta para ela sair. Se ela cair num paredão forte, ela também sai com muita facilidade. Porque mesmo que o Juninho esteja mais perto, ele ainda pode se aguentar um pouquinho mais de tempo por lá. Já a Alane insiste em uma rivalidade entre Belém e Manaus que a impede que ela crie alguma convivência mínima com a Isabelle e possa até tirar proveito da torcida da Isabelle. Então, vai ser ruim para ela quando ela bater num paredão mais forte. É o que dá fazer isso em um jogo que você precisa de aliados e não de rivais. E o Bila fez um jogo onde ele criou rivais, dentro e fora da casa, com o jogo sujo dele, baseado nas interpretações equivocadas dele sobre tudo, com as fofocas dele. E aqui fora, porque o público percebeu a manipulação dele e já tá mandando esse recado. 3 vezes, inclusive. O Bila realmente tá certo em entender que ele tá lascado, porque ele tá mesmo. E no fim as coisas estão sendo assim porque o BBB 24 tá sendo um jogo completamente sem graça e sem conteúdo. A gente aqui tá tentando extrair alguma coisa, mas não tá rolando muita coisa por lá não. Nem mesmo com o Tadeu ajudando e dando as dicas, parece que eles não estão mesmo dispostos a isso. Mesmo ele próprio entendendo que o negócio ali deu uma bela de uma flopada e flopou de vez. A eliminação do Luigi já era a maior certeza dessa temporada. Ela foi adiada por uma semana, mas ela aconteceu. E o Bila disse que se o Luigi saísse, era porque o Davi estava certo e eles errados. Só que agora ele já mudou essa versão. O Bila teve essa certeza e ficou com essa cara aí que vocês estão vendo. Depois de tudo, o Rodriguinho disse que o que eliminou o Luigi foi o fato dele não se posicionar em nada nesse jogo e nem ligava se ele era ou se ele não era votado. Eu tenho as minhas dúvidas, porque naquela vez que o Luigi foi puxado pro paredão pelo Marcos e pela Pitel, ele ficou sim bem pé da vida de ir pro paredão, inclusive quando o próprio Marcos mandou ele pro paredão. Aí o Rodriguinho quis culpar o Marcos pela eliminação do Luigi, porque foi uma indicação do Marcos lá no Big Fone. Embora o Tadeu tivesse deixado bastante claro que o Luigi não queria assumir o protagonismo do jogo dele. Mas o ranço é o que move esse jogo e faz as pessoas tomarem as decisões. A Yasmin disse que agora ela vai ser ela e foda-se o resto. Porque eu fico pensando aqui se essa Yasmin que a gente tá vendo é um personagem ou não. Porque se ela não tá sendo ela mesma lá dentro, é porque ela tá se escondendo. Já a Vanessa, ela disse que ela está sendo 100% ela lá dentro. Ou seja, ela é essa pessoa que o público cancelou e com razão. A Vanessa é muito equivocada e elitista. E ela de fato sempre agiu assim na vida dela. E eu pensei que no mínimo ela deveria ter tentado mudar essa imagem quando aceitou ir pro BBB. Porque se a ideia não foi essa, por que ela entrou então? Para se queimar mais? E se a Yasmin vai ser ela, então que seja a Yasmin que a gente conhece pela fama de antipática, lá das páginas de fofoca. Só que ela precisa deixar isso bastante claro pro público também. Aí a Vanessa admite que ela se sente uma fraude o tempo inteiro, porque ela tá sendo vigiada o tempo todo lá e as ações dela não condizem com o que ela pensa. Só que é preciso entender que uma hora eles esquecem que estão sendo filmados e começam a agir normalmente, como se aquilo não existisse ali. E aí a Vanessa disse que ela sempre se sentiu inferiorizada
frustrada porque ela sempre foi a filha do Zezé e que ela sempre esteve atrás da Sandy. E que a própria Sandy disse pra ela que ela não sabe o tamanho que ela tem. Aí ela repete que o Dado vive repetindo a mesma coisa pra ela. Aí a Vanessa disse que ela só acha que ela é importante mesmo pros filhos dela. O problema da Vanessa, pra mim, sempre foi a falta de personalidade. E nem é eu que tô dizendo isso, não. É a própria mãe dela que disse que ela tá tendo uma atitude muito passiva dentro do BBB, dando a entender que ela é o oposto disso. Então, se essa é a Vanessa que a gente tá vendo, tá explicado porque ela nunca decolou na carreira de cantora dela. E bom, ela vai entender isso em breve, né? Como ela tá bem mal de público quando ela sair de lá. E aí elas dizem que precisam acordar mais e fazer um top 10 e listar nomes que são prioridades e essas coisas. Estão vendo que não é tão difícil jogar o BBB? É fácil. E aí a Vanessa confessa que ela ficou envergonhada de falar de sua família no presente que ela recebeu na ação lá do patrocinador. A Yasmin disse que sentiu a mesma coisa e que tem medo de ser vista como uma metida. Mas aí a Yasmin recebeu o negócio lá para alinhar os chakras e frequências. E aí realmente não tem como a gente não achar que ela não seja metida ou antipática. De qualquer forma, ninguém deu muita importância para isso naquele momento. Nem a própria edição do programa mostrou tanto isso. E enquanto isso, o Bila disse pro Rodriguinho que se ele pegar o anjo, ele vai imunizar a Alane para forçar a Pitel e a Fernanda a votarem em outra pessoa. E nem o Rodriguinho concordou com essa estratégia burra do Bila. Em paralelo aos dois, a Pitel diz que o quarto fada tem algo a mais que conquistou o público e que elas não têm e que por isso eles estão se dando mal lá nos gnomos. E eu digo pra vocês o que é que tem diferente ali. É que o Davi e a Isabelle estão por aqueles lados. E como nós já notamos que os dois são os favoritos da edição e também tem a Beatriz, dá pra ver que o outro lado tem essa vantagem que os gnomos não têm. Aí o Juninho disse que elas estão supervalorizando o adversário e que o Luigi saiu por questões pessoais dele e não por causa do jogo de alguém ali. Eu amo que o Juninho não vê um palmo na frente do nariz dele. Ele não percebe que o Bila pode ter influenciado na eliminação do Luigi. E é bom, né? Porque ele é tapado, então ele se dá mal sozinho, ele não precisa de ajuda. Aí a Fernanda confessou que ela queria acabar com a Alane no Sincerão. Queria dizer mais coisas para a Alane, mas que ela ficou com medo de se posicionar e que não sabia se podia ou não falar. De qualquer forma, ela podia e ela acabou fazendo, mas ela não falou no Sincerão porque ela não quis. E aí, ela deixou claro que ela foi uma das que sabotou mesmo a dinâmica. Foi realmente bem ruim aquela dinâmica, eu não gosto nem de lembrar o fracasso que foi. E aí, eles reclamaram que ninguém tá querendo ir dormir no quarto gnomo, preferindo dormir no chão do que ocupar a cama vaga que tem lá. E aí, eles mesmos chegam à conclusão de que isso pode ser o motivo de votos no outro lado. Mesmo com o Rodriguinho dizendo que ele não quer gente do outro lado dormindo com eles lá no quarto dos gnomos. E em paralelo, o Bila pegou laranjas, colocou em cima da mesa para tentar entender o jogo e disse que o Pisani é uma interrogação e não sabe por que ele saiu. É que esse entendimento tá muito acima do que o Bila pode nesse momento, ele só vai entender quando ele sair de lá. E a Isabelle chorou muito porque ela voltou. Como chorou a moça, hein? Ela tava mesmo muito emocionada com a volta dela. E em outro momento, a Vanessa disse pro Davi que ela tem pavor de pessoas que gritam com ela e que ela tem problemas de enfrentamento de situações diante de situações difíceis. Aí eles comentam sobre os gatilhos deles e a Vanessa diz que nada ainda ativou seus gatilhos com força no BBB e que a única pessoa que chegou perto disso foi o Bila na briga que ele teve com ela e com a Yasmin na cozinha. A gente te contou isso nesse vídeo aqui, ó. E apesar disso, ela já disse que o Davi ativou um gatilho nela. Ela só não quis dizer isso na cara dele mesmo. Aí o Bila reuniu o quarto gnomo e quis fechar com todos uma parceria para todos votarem juntos e sugerem que eles mirem em pessoas que não se posicionam, usando como exemplo o Alegrete e que isso seria forte num paredão. Mas a Fernanda discorda e diz que para eles conseguirem eliminar um dos fadas, é preciso fazer um paredão com todos do outro lado.
algo que é meio impossível nesse momento e eles reconhecem isso. No fim, eles não concluíram nada e o Buda disse para Vanessa que ele não joga com o Juninho porque o Juninho espera que os outros resolvam os seus problemas pessoais e que ele se sente o dono da razão. E diz também que ele não quer jogar com a Fernanda porque ela tem falas problemáticas e tem um histórico de mentiras. E o que ele também não está errado em apontar, né? Inclusive foi isso que levou ao barraco a seguir. Aí ele diz que na observação dele, o Matheus é um coadjuvante na relação com a Denisiane e que ela é quem encabeça o quarto fada. E confirma que ele indicou a Beatriz pro paredão apenas para saber se ela realmente é forte como o público, como ela parecia ser. Aí eles comentam que os puxadinhos estão muito confortáveis nesse jogo e que a Giovanna tá se escondendo atrás do pé machucado dela. O que também não deixa de ser verdade, né? Ninguém tá querendo votar ou fazer nada com a moça por essa razão. A Yasmin concorda que o pé machucado da Giovanna faz ela não ser pensada ou cogitada para ser votada em absolutamente nada lá. Aí o Buda ainda diz que a Yasmin e a Vanessa não são alvos de ninguém, porque as duas são fáceis de conviver, são queridas e que só serão votadas quando as opções dos demais acabarem. O que ainda deve demorar bastante pela lógica dele, né? Aí ele também desenha por que o Davi está sendo bem visto pelo público. O Davi é um cara que se posiciona, que fala alto para deixar claro o seu posicionamento, não abaixa a cabeça para ninguém e é o assunto de todo mundo na casa. E que ele é bastante inteligente de passar o dia inteiro dormindo para deixar de ser o foco da casa e de deixar as pessoas se degladiarem lá sem ele interferir. Aí a Vanessa disse que o Davi tá procurando ser agradável e que quando ele quer ser agradável, ele é. E que ele conseguiu amolecer o coração dela. A Yasmin disse que ela não gosta do Davi desde o primeiro momento que os dois se conheceram e que alguma coisa não bate entre os dois. Ela diz que não sabe o que é, mas aponta que é algo espiritual mesmo. E ficou bem feio dela dizer isso aí pro Davi. Aí a Vanessa então disse que a sua opinião sobre o Davi está sendo reformulada. De alguém maldoso e super articulado, de um grande vilão, para alguém sem noção mesmo que não sabe o que está fazendo ali. Mas tanto ela quanto a Yasmin disseram que elas precisam saber se o Davi está sendo mesmo agressivo e se ele vai conseguir se controlar diante de uma situação mais séria. Tá chato, gente, o papo sobre o Davi é muito chato. Eles ficaram horas falando disso. E aí, em outro momento, a Fernanda disse que tá com medo de ser coadjuvante na relação entre a Pitel e o Rodriguinho, porque o Luigi era assim na relação com o Bila e com o Buda. Aí a Pitel discorda que isso seja um problema pro jogo, mas a Fernanda disse que sim, é um problema pro jogo, pelo menos pro dela. E aí a própria Fernanda disse que isso conta muito pro jogo dela. E continuando a conversa do grupo Gnomo, eles concluíram que eles precisam mudar os alvos e que precisam deixar o Davi e a Alane de lado e partir para outros alvos. Eles dizem ainda que o grande problema deles está provavelmente na falta de caras e bocas que atingem o público com muito mais facilidade. Aí a Fernanda disse que é preciso deixar o Davi, a Alane e o outro lado se queimar sozinho e só lá na frente eles coloquem esses nomes no paredão outra vez. Aí ela cita que agora ela vai ser debochada com a Miss Simpatia Grace Kelly entupidora de vaso, como ela classificou a Alane. Eu juro que eu ri muito quando a Fernanda falou isso. Aí a Fernanda, inclusive, imitou a Alane lá, fazendo caras e bocas e vozinhas da Alane. Foi uma bela de uma coringada da Fernanda. E elas só entenderam que elas precisam de um enredo, que ainda não veio, mas agora ele chegou, viu? Em outro momento, o Bila disse que o público rejeita o Gnomo e o Rodriguinho lembrou que a Juliette também era bem rejeitada no BBB. Só que eles esquecem que a Juliette nunca foi rejeitada pelo público, mas pelos próprios colegas da casa. Aí o Rodriguinho diz que ele nunca fez merdas para ser um forte candidato a uma eliminação. E bom, né? Deixa ele sair para ele descobrir o que foi que ele fez. Mas ele acerta que tá faltando embates na casa, uma briga, alguma coisa que realmente chame a atenção e crie um enredo para eles lá. Aí a Vanessa disse que eles precisam ser sensatos. Mas aí
ela cita que o seu único embate nem foi tão embate assim, né, gente? Ela admite que ela tá assim chateada, porque o Bila deu uma mira pra ela e que por isso ele também é alvo de votos dela. Mas esse é o grande embate dela lá dentro. Mas estão vendo que não é difícil, gente? A treta vem, é só deixar ela vir que ela aparece, simples assim. E aí o Rodriguinho repete que o Luigi foi o responsável pela própria eliminação e que vai manter o alvo no Davi até onde for possível. Mas isso já mudou na tarde de hoje. Aí a Vanessa então disse que ela tem no Davi uma prioridade de votos e que não vai aceitar ir pro VIP do Davi, mesmo que ele queira retribuir a bolsa de estudos que ela deu para ele. E aí todos eles perguntaram por que ela fez essa escolha de chamá-lo lá para a atividade do patrocinador. Aí ela disse que foi por causa da conversa que ela teve com o Davi, que ele falou sobre os seus sonhos e que ser médico era um sonho morto para ele, e que se chamasse a Yasmin ou o Rodriguinho, nenhum dos dois ia querer mesmo voltar a estudar ou fazer uma faculdade. Aí ela diz que ela não quer que a bolsa de estudos seja uma moeda de troca e que fez isso pelo Davi de coração, para realizar o sonho dele e só. Aí o Rodriguinho, então, mantém a visão dele de que ele precisa votar no Davi até o fim de sua participação no BBB. Aí o Lucas e a Vanessa também disseram que vão continuar votando nele, seja como líder, seja como voto da casa lá no confessionário. É uma visão burra desse jogo. Mas é uma visão de jogo, né? Pelo menos a gente não pode dizer que eles não estão tendo visão de jogo. Aí o Rodriguinho diz que agora ele já pode ir embora porque ele cumpriu o seu objetivo de passar o mês no BBB 24. E que ele já ficou o mês, teve 2 lideranças e já foi monstro e que já valeu a experiência. E se contar também que ele já teve um almoço do anjo, então ele realmente viveu praticamente tudo que o BBB pode proporcionar. Só falta ele ir pro paredão e ser eliminado para essa experiência ser 100% completa. Daí, o próprio Rodriguinho disse que o Marcos agora será o seu próximo alvo após o Davi ser eliminado e que o comissário puxa saco da Vanessa o tempo todo. Aí a Vanessa nega que o Marcos seja assim e diz que eles sempre se deram super bem desde o começo. Aí o Rodriguinho disse que as pessoas sabem quando tem puxa-saco do lado delas. E a Vanessa não estava sabendo disso. E aí ele disse que ele precisa arrumar uma forma de impedir o Davi de fazer a próxima prova do líder, nem que seja quebrando a perna dele. Bom, o Bila tem o veto e ele provavelmente vai vetar o Davi da prova. E se for uma prova de resistência, algo que a gente não sabe ainda, isso ainda deixa o Davi numa situação até mais confortável, inclusive, porque ele vai continuar no VIP de qualquer maneira. Aí, o Juninho deu a sua visão de centavos para tirar o Davi. Um paredão entre o Davi, a Denisiane e o Alegrete. É uma visão de centavos, né, gente? Mas é o que o Buda disse. O Juninho não vê as coisas na frente dele e espera que os outros resolvam seus problemas. Mas se até a Raquel e a Giovana, que são as maiores plantas do programa, estão dizendo que o negócio lá tá flopado, é porque só o Rodriguinho e os gnomos não estão querendo enxergar, né? Aí o Michel e a Vanessa disseram que eles não percebem que o programa tá flopado, que eles entenderam que eles só estão mal posicionados nesse jogo. Aí, em outro momento, a Pitel reclamou que os meninos dos gnomos não levam em consideração a palavra dela e da Fernanda, como se as palavras delas, os conselhos delas não fossem relevantes e apontam que o Bila age como se ele fosse um chefe de gangue. E o pior para elas é que não é só o Bila que faz isso, né? Mas o Rodriguinho, o Juninho e o Buda. E por falar nele, agora vocês entendem que ele faz um jogo bem liso, né? Ele tá em todos os lugares, ele joga com os gnomos, mas ao mesmo tempo ele diz que não quer jogar com eles lá no quarto dos gnomos. Eu só vou dizer que essa visão de jogo do Buda é muito burra e que só vai levar ele para a porta da rua mesmo. Em breve, basta só ele cair no paredão. Pela manhã,
o Marcos e a Leide reclamaram que o Davi foi acordá-los com muita alegria. A Leide disse que inclusive quase mandou o Davi pra casa do caralho porque ele estava insistindo pra todo mundo se levantar. Deveria ter feito, né? Pelo menos criaria um problema. Aí o Rodriguinho se sentiu incomodado com a Isabelle acordando feliz, cantando e dançando no quarto dos gnomos com a música que colocaram pra despertar. Aí um pouco depois na academia, a Isabelle viu o quadro tático montado pelo Bila e detonou o funkeiro. A Isabelle disse que eles querem colocar no paredão a Alane, o Matheus e a Raquel. E aí o Davi diz pra Isabelle que o Bila tá querendo colocá-la de novo no paredão, apontando pro bonequinho dele. A Isabelle não deu a menor importância pro Bila e ainda disse que ele tá dizendo que ela votou nele influenciada pelo Davi e não quis ouvir os motivos dela e que segue nessa mesma visão fraca dele. Aliás, a Isabelle ainda disse que pro Bila é muito fácil ele crescer pra cima de mulheres, mas que ele não tem culhão pra crescer pra cima de um homem, especialmente o Davi diretamente. E isso é verdade, o Bila é muito covarde. Ele manda as indiretas pros outros, mas não fala nada diretamente na cara das pessoas. Ele morre de medo de ser confrontado. Por causa disso, é que o Bila tem um jogo muito ruim, mas ele se acha o melhor jogador do BBB 24. A Isabelle, então, diz que se antes ela já tinha motivos para votar no Bila, agora ela tem mais motivos ainda. Aí o Davi prometeu que ele vai falar muito do Bila no Sincerão quando for preciso. E aí o Davi também prometeu que ele vai partir para cima se ele for o líder e vai mandar o Bila direto pro paredão. Aí o Davi também listou o Buda como sua opção de voto. O Davi também disse que o Buda fica aqui e ali querendo saber de tudo e agindo na surdina, querendo ganhar o jogo escondido. O Davi também chamou o Bila de mentiroso, manipulador e fofoqueiro. E ainda diz que o Juninho e o Rodriguinho são manipulados pelo Bila. Ele diz que o Bila tá muito mal posicionado, inventa uma fofoca e que quando essa fofoca gera atritos, ele some e não assume a responsabilidade e deixa o pau quebrar. Aliás, o Davi tem muita propriedade a apontar isso no Bila, né? Foi o Bila que espalhou a fofoca dele ser manipulador, inclusive. Aí teve ainda uma conversa do Marcos por causa lá da proposta da Vanessa sobre o revezamento de camas e que ninguém tá querendo ir dormir no quarto gnomo. O Marcos diz que ele até se prontificou a ir dormir no quarto gnomo, mas que ele não vai mudar de quarto por causa disso. Aí o Buda disse que ele também não vai sair do quarto das fadas. Aí o Marcos diz que a Vanessa e o Lucas precisam se impor se eles realmente não querem ir dormir no quarto gnomo e que eles precisam bater o pé e dizer que não vão, mesmo com a possibilidade deles serem alvos de votos por essa negativa. De qualquer forma, tudo ali no BBB pode virar motivo de votos. Então, tanto faz, né, como tanto fez. Não precisa se preocupar com isso. Aí rolou uma manutenção interna pro quadro lá do Marcos Veras ser gravado. E eles quiseram entender o que havia de diferente antes, porque houve uma manutenção externa também. E não descobriram nada de diferente ali. Apenas concluíram que deveria ser o tal invasor mesmo ali. Aí o Michel foi lá na academia brincar no quadro tático e disse que se ele pegar o líder, ele vai mandar pro paredão quem ainda não foi, mesmo que ele goste da pessoa. Ele pensa em Yasmin e Vanessa no paredão, por exemplo, sendo que a Yasmin já foi pro paredão. Pro primeiro, inclusive. Aí o Bila mete a visão de centavos dele e diz que se o Michel ganhar o líder, ele tem que proteger os puxadinhos, porque eles serão disputados por causa da divisão de grupos que existe na casa. O problema do Bila é achar que ele vai conseguir equilibrar um jogo que não tem, de fato, como ser equilibrado, pelo menos por eles. Os puxadinhos não querem ir pro lado dos gnomos. E os gnomos têm dois jogadores tóxicos e ruins, o Bila e o Rodriguinho. Aí o Bila diz que o Michel, a Raquel e a Giovana não são um grupo, mas são os sem grupo.
Sério mesmo, que visão horrorosa a do Bila. Aí o Bila diz que ele não vai mais fazer fofoca, porque foi através de uma fofoca dele que o povo lá descobriu que a Giovanna virou uma opção de voto apenas por causa do pezinho machucado. Aí o Michel e a Raquel estão tentando entender como alguém pode ser tão baixo assim a ponto de usar o pé como uma justificativa de voto, sendo que quem fez essa fofoca foi o próprio Bila, inclusive. Aí ele disse que ninguém vai querer votar nas meninas do Fada, porque elas foram e voltaram de vários paredões e que o trio agora pode ser o alvo de votos da casa. Mais uma das visões distorcidas do Bila sobre esse jogo. Aí o Michel diz que o Davi só quer se aproximar do Marcos e da Bia porque considera que os dois estão muito fortes aqui fora e que ele pode tirar proveito disso. E aí, o Bila diz que no quarto gnomo, Pitel, Fernanda e Juninho estão jogando juntos e que ele, o Rodriguinho e o Buda não fazem parte disso. É muito fraco mesmo essa visão de jogo do Bila. E olha que ele fez toda uma reunião, né? E aí entraram no tópico do Davi, aí ele disse que o Davi vai ser eliminado se cair no paredão. Essas coisas chatas de sempre, sem nenhuma novidade, baseado nas fofocas do Bila. Vamos pular essa parte aí porque isso não importa mais. O que importa pra gente é a visão distorcida do Bila, que vai acabar estragando e fazendo mais uma vítima. Aí, ele diz que ninguém se importa mesmo com a Yasmin e a Vanessa e que elas vão demorar a cair no paredão e que assim elas chegam muito fácil na final. Eles até lembram que o Fiuk foi assim. Aí o Buda revela que a sua mira é Davi, Isabelle, Bia e Fernanda, que pode trocar um ou outro ali pela Denisiane e pela Alane. O jogo do Buda de querer se dar bem com todo mundo vai acabar destruindo ele mesmo. E vai ser engraçado da gente ver como é que isso vai acontecer. Aí, eles também descobriram que hoje não vai ter mercado e que a Xepa tá ficando sem comida e que eles deveriam pegar a comida no VIP e punir a casa inteira. Segundo a Alane, não seria justo o VIP ter comida e a Xepa não. E se fosse para ter mercado, inclusive, ele já teria sido feito no começo da tarde, como foi nas semanas anteriores. Eu sempre disse para vocês que o mercado é um privilégio do novo líder. E até agora não estava sendo, né? Agora que eles estão voltando ao que era antes. Aí o Marcos disse que ele tá chateado porque o programa flopou. Começou bem, mas flopou e parece que a coisa não tá melhorando. E se até eles têm essa sensação, imagina a gente aqui tendo que fazer esses vídeos repetitivos para vocês. E aí quando eu pensei que tava tudo tranquilo, Alane e Fernanda começaram um barraco maravilhoso. Alane acusa a Fernanda de falar sobre o seu corpo. Aí Alane chamou a Fernanda de palhaça e mentirosa e que falou mal do corpo dela. A Alane disse que a Fernanda falou que ela só estava na academia porque ela tem um corpo mole. E ainda disse que o Brasil tá vendo ela mentir e que o mal por si só se destrói. A Fernanda ficou na provocação o tempo todo dizendo pra Alane chorar mais. E aí, a Alane disse que ela não é um personagem, mas que ela é uma pessoa muito elegante. Depois mandou a Fernanda tomar no cu. Aí a Fernanda mandou a Alane costurar o cu porque estava muito frouxo e sem pregas e que por isso estava entupindo o vaso. Aí a Alane mandou a Fernanda se fuder e disse que não falaria nunca de suas características físicas. Depois, elas se separaram e a Fernanda admitiu que ela falou mesmo que o corpo da Alane tá mole. Aí a Pitel perguntou se isso não foi cruel e ofensivo, mas a Fernanda disse que não. Aí a Pitel acabou dizendo que sim, a Fernanda foi, mas de uma maneira bem engraçada e que ainda vai continuar do lado da Fernanda. Aí a Bia também aproveita o spotlight para gritar que ela tá no BBB, que ela tá lá para extravasar e que quem achar isso ruim é só apertar o botão e ir embora do programa. A treta começou com as duas falando sobre o Sincerão e que a Alane fez cena lá por causa dessa história do perdão. Mas a Alane disse que ela não pediu nenhum perdão. E aí as duas falaram sobre isso por alguns minutos, até que a Alane falou para Fernanda levantar a perna, dizendo que ela poderia levantar mais para saber até onde podia ir. E aí a Fernanda mandou a Alane pegar mais um pezinho porque estava muito molinho. Foi quando a Fernanda disse que o corpo da Alane estava meio molenguinho ali,
e pronto, a coisa piorou. Aí a Alane disse que jamais julgaria o corpo da Fernanda. E a Fernanda disse que não ia bater palma para palhaço. E aí a Alane começou a gritar pedindo respeito e a Fernanda chamou ela de desesperada. Aí depois, quando as coisas começaram a acalmar mais, o Rodriguinho disse que a Fernanda deu um tiro no pé dela e que realmente não tem muito o que fazer nessa situação. E ali, observando tudo, a Pitel e a Fernanda comentam como a Beatriz tá querendo roubar o momento da Alane e puxar o spotlight para si. A Pitel também diz que a equipe de ADMs da Fernanda a essa hora já deve estar preparando notinhas de esclarecimento sobre a fala dela, mas a Fernanda disse que ela nem liga para isso, que nem Twitter ela tem. Aí o Rodriguinho apontou para Vanessa e para Yasmin que ele não vai passar pano na Fernanda e as duas dizem que o que ela fez com a Alane foi bem grave. A Vanessa disse que se a Fernanda cair no paredão, ela vai sair. E a Yasmin disse que agora ela vai deixar o Davi de lado para votar na Fernanda. Aí em outro momento, a Alane comentou que o que começou a discussão foi a Fernanda dizendo pro Bila que ela não tinha dito que havia se arrependido de ter mentido pra Alane e que viu que a Fernanda estava se exaltando corporalmente e que foi o Bila quem disse que a Fernanda tinha se arrependido. Olha aí, mais uma vítima da fofoca do Bila. A Fernanda vai acabar sendo mais uma vítima das más interpretações dele. Aí a Alane diz que a Fernanda começou a debochar dela, falando que ela era só um personagem. E aí veio tudo o que nós vimos antes. Aí depois, a Alane fala que a Fernanda falou de sua característica física e que ela entope o vaso. Aí a Alane admitiu que ela não ouviu o que a Fernanda estava falando sobre ela costurar as pregas do cu. Já a Fernanda passou horas falando sobre o quanto ela vai sofrer hate na casa, que o queridômetro dela vai ser bonito, cheio de alvos e que no mínimo ela vai levar uns 18 votos da casa. Aí a Fernanda também tava rindo da Bia e chamou ela de coach da Alane. E ainda disse que todos ali parecem ter 10 anos de idade, porque todos foram acudir a princesa. A Fernanda também debochou do Michel, porque ele disse que ele se sentiu incomodado porque ela falou do corpo gordo da Alane e que ele é gordo. Aí ela disse que em momento algum ela falou isso e que em momento algum ela debochou da situação. Aí a Fernanda disse que ela é destemperada mesmo, mas que ela tá adorando ver esse movimento da casa. Ela até sorriu no meio disso tudo. E aí ela falou que tava todo mundo indo pra cima da Alane. Aí depois o Rodriguinho chegou e falou que não dá pra passar pano na Fernanda e ela disse que ela não tá ligando mesmo pra isso. Aí lá na cozinha, o pessoal das fadas disseram que a Fernanda foi debochadíssima e que agora ela estava rindo na varanda da situação que ela mesma causou. Aí a Alane diz que agora ela vai votar na Fernanda até o final e que a Fernanda é o seu alvo e deu a entender que ela pode ir na Pitel com uma segunda opção caso a Fernanda esteja imune. A situação foi se tornando repetitiva a partir daqui. No fim, todos entenderam que a Fernanda foi debochada com a Alane e que a Alane também errou a mão na situação porque transformou algo pequeno em algo grande demais. Depois, até a própria Fernanda cansou e chamou tudo que as meninas do Fada fizeram lá em torno da Alane de circo. Mas pelo menos temos uma história nova. Ela surgiu, né? Não é uma grande história, mas pelo menos saiu lá do Davi. E a gente vai seguir acompanhando isso aqui no Faropop. Então continua com a gente que a gente vai ter live após o programa na TV Globo.